paz do Senhor Jesus, eu sou a doutora Mariana Mendes. Hoje, 26 de abril de 2024, quero compartilhar uma palavra do Senhor. Antes disso, inscreva-se no meu canal e compartilhe meus vídeos com quem precisa ouvir essa palavra. A palavra de hoje está no Salmos 1, versículo 1 e 2, que diz assim: Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. O Senhor, Ele nos aconselha, através do salmista Davi, a nós nos vigiarmos nas amizades, com quem conversamos, com quem misturamos. Eu costumo dizer que nós podemos conversar com todos os tipos de pessoas, com todas as pessoas que pensam diferente de nós, muitas vezes que têm uma doutrina antibíblica, anticristã. Porém, nós temos que compreender que nós, sendo filhos de Deus, nós temos obrigação de sermos influenciadores e não pessoas influenciáveis. Nós somos sal e luz. Jesus diz que nós temos que ser sal e luz no mundo, dar sabor, iluminar e não deixar que as trevas apaguem a nossa luz ou que o sal perda o sabor ao misturar com pessoas que não têm a mesma índole e nos deixar nos influenciar com doutrinas pervertidas, com pessoas que zombam do Senhor, que zombam de Deus. E a palavra do Senhor diz que de Deus a gente não se zomba. O salmista Davi, ele diz que a pessoa é feliz, aquela que não segue o conselho dos ímpios. Ímpios são as pessoas que não creem na palavra do Senhor, que não creem que Deus é soberano, que Deus é nosso Salvador. Também diz que não imita a conduta dos pecadores, até porque no Novo Testamento Paulo vai nos dizer para nós imitarmos ele, pois ele imitava Cristo. A palavra do Senhor, ela diz para nós imitarmos Cristo, refletirmos no Evangelho, refletirmos na biografia de Jesus aqui na Terra, para nós mudarmos a nossa mente e ter uma conduta mais parecida possível de Jesus. E também diz para não assentarmos na roda dos zombadores, aqueles que zombam de Jesus, que zombam da palavra de Deus, que criticam Deus. Deus, ele não se agrada, pois a palavra vai dizer que de Deus não se zomba. Deus, ele fica irado de pessoas que blasfemam contra a pessoa dele, contra o Espírito Santo. E termina nos orientando ao contrário. Deus se alegra, é feliz aquele que a satisfação está em seguir a lei do Senhor e medita na lei dia e noite. Quantos conselhos maravilhosos! Precisamos meditar na palavra do Senhor dia e noite, durante as situações da nossa vida, nos percalços, em momentos que precisamos tomar decisões importantes, precisamos sempre meditar o que o Senhor faria, pedir direção, pedir estratégia. A meditação de hoje diz: tenha visão daquilo que Deus tem para você. Nós fomos feitos para ser cabeça e não para sermos cauda. Isso está descrito no livro de Deuteronômio. Deus, ele quer que onde que nós estejamos, nós sejamos cabeça, nós sejamos influenciadores, pessoas que dão sabor, que iluminam o ambiente, que as pessoas querem o seu conselho, mesmo pessoas que não são cristãs, que não entendem talvez nada da palavra do Senhor, mas ela vê você como uma fonte de conhecimento do reino de Deus. Quantas vezes eu estou nos lugares e as pessoas falam: irmã, doutora, você é cristã, o que a palavra de Deus fala sobre isso?
O que você acha sobre isso? E quando me perguntam o que eu acho, com certeza eu não falo o que meu entendimento acha, o que a minha própria inteligência acha, mas eu sempre me baseio as minhas respostas na palavra do Senhor, o que está escrito na palavra do Senhor. E é esse o discernimento que o cristão precisa ter. Não viver, não basear a sua vida no seu próprio entendimento, na sua própria força, na sua própria inteligência. Mas sim, antes de responder, dar direção e estratégia para si próprio e para a vida das pessoas, nós meditarmos na lei do Senhor e pensar o que a palavra do Senhor diz sobre isso. Pois a Bíblia, ela dá resposta para tudo. Ela dá respostas para coisas que muitas vezes passa despercebido para nós, mas para Deus não passa despercebido. E quanto mais meditamos, mais estudamos as histórias bíblicas, as doutrinas, o salmo, os pensamentos de Deus, mais somos surpreendidos com a grandeza da mente do Senhor, que é imensurável. Deus, ele tem uma resposta para você. Deus, ele tem uma resposta para mim. Somos cabeça, somos influenciadores. Nós precisamos sim estarmos atentos ao que as pessoas dizem para não nos misturarmos com essas pessoas, não nos tornarmos iguais, mas sim fazer a diferença nos ambientes que nós vivemos. Por mais ímpio, por mais blasfemo que seja, o cristão tem que dar sabor, iluminar, mudar e influenciar. A leitura bíblica de hoje está em Lucas 22 e eu quero compartilhar com os irmãos a passagem da Santa Ceia, que diz assim, do versículo 13 até o versículo 20. Lucas 22, 13 ao 20. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus lhes tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa e disse-lhes: desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes de sofrer. Pois eu lhes digo, não comerei dela novamente até que se cumpra no reino de Deus. Recebendo um cálice, ele deu graças e disse: tomem isto e partilhem uns com os outros. Pois eu lhes digo que não beberei outra vez do fruto da videira até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, que foi derramado em favor de vocês. Glória a Deus por essa palavra. Essa é a Santa Ceia. É uma das passagens mais conhecidas do Evangelho de Jesus, que são celebradas por todas as igrejas que seguem a doutrina cristã. Pois a ceia é uma ordenança de Jesus. Jesus, ele diz, até que ele volte, até que venha o reino de Deus, para fazermos a ceia, prepararmos e compartilharmos entre os irmãos a ceia em memória dele. Então a ceia é uma ordenança para o cristão. Todos os cristãos, após o batismo, têm que participar da ceia. A ceia é um símbolo da nova aliança, a aliança do Novo Testamento, a partir da vinda de Jesus. Nós temos o Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E todos aqueles que reconhecem Jesus como o único e suficiente Salvador, reconhecem que Ele é Deus, que Ele foi crucificado, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e vai voltar para buscar a sua igreja, precisa participar da ceia. Pois a ceia, ela fala do passado, ela fala do presente e ela fala do futuro. O Senhor, ele diz
que ele esperou ansiosamente para participar daquela última ceia com os apóstolos. Pois Deus, ele não veio aqui na terra por acaso, foi uma estratégia do Senhor. Deus, ele planejou a vinda dele aqui na terra. Ele planejou cumprir todo o seu ministério, levar o reino de Deus, a palavra da salvação, levar a sua doutrina, que iniciou através dos apóstolos e daquela multidão que o seguia. Ele planejou e ele sabia que o ministério dele duraria 3 anos e meio e que chegaria o dia antes dele ser crucificado, que ele faria a última ceia com os apóstolos, que ele estabeleceria essa ordenança ao seu povo. Fala sobre o passado, porque ele diz, fazei em memória de mim. Então, todas as vezes que participamos da ceia, estamos puxando na memória todo o sacrifício que Jesus fez por nós. Que Jesus, ele veio para salvar o ímpio, o miserável, aquele que não conhecia Deus, aquele que estava na lama do pecado. Então, lembramos de todo o sacrifício, de todo o amor que Deus sente pelo mundo, pois ele não quis mais alcançar somente os judeus, mas ele quis alcançar todos os homens e mulheres que passam aqui pela terra. Então, durante a ceia, nós lembramos do grande amor que Deus teve por mim e por vocês. Lembramos do seu sacrifício, que ele suportou toda dor, toda tortura, em amor por nós, pois ele sabia a alegria que havia de vir através do seu sacrifício. E ele diz também, no versículo 18, que pois eu lhes digo que não beberei outra vez da fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Então a ceia também fala sobre o futuro, que toda vez que nós estamos ceando, nós estamos dizendo, Maranata, ora vem ao Senhor. Nós estamos dizendo, eu confio na sua vinda. Eu confio que essa é a memória da ordenança que o Senhor nos ensinou. E eu estou reafirmando a minha crença em Ti, o meu voto em Ti. E reafirmo que eu creio que virá o reino de Deus. Glória a Deus. Como é maravilhoso meditar na ceia do Senhor. Muitas vezes começamos a praticar a ceia todo mês e isso acaba, algumas igrejas semanalmente, outras mensalmente, e isso acaba sendo banalizado, inclusive por nós cristãos. Mas quando temos a oportunidade de meditar em Lucas 22, e mesmo no livro de Coríntios 13, que Paulo também relembra a Santa Ceia, da ordenança, reafirma a grande ordenança do Senhor Jesus, nós temos a oportunidade de saber o quanto que essa ordenança é séria para Deus, o quanto que é importante para os cristãos e para o reino de Deus. Que você possa sempre participar com graça e prazer da Santa Ceia do Senhor, refletindo no verdadeiro significado de trazer à memória todo o amor do Senhor pela humanidade, de trazer à memória todo o sacrifício que Jesus suportou por nós, trazer à memória que Jesus, ele se agradou de participar da Santa Ceia, que ele planejou, que ele esperou de forma ansiosa para poder partilhar e a partir disso afirmar a nova aliança. E que também nós podemos pensar que é uma forma de dizer, Senhor, eu estou aqui reafirmando que eu creio na sua doutrina, que eu creio que o Senhor é o nosso Salvador, que eu creio nas suas promessas, que eu creio na sua volta. Glória a Deus. Que você possa refletir sobre a Santa Ceia, sobre essa ordenança maravilhosa de Jesus. E que você possa ser grato, agradecer a oportunidade que Deus nos dá. Quando nós refletimos na Santa Ceia, eu costumo dizer que nós temos que começar a Santa Ceia chorando, agradecendo a Deus pelo seu sacrifício, pedindo perdão pelos nossos pecados, pois o Senhor pede para a gente se examinar durante a ceia e terminar sorrindo, porque nós somos salvos e o Senhor voltará para buscar a sua santa igreja.
Deus abençoe a sua vida. Amo vocês em Cristo Jesus. Até amanhã.